Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área, língua portuguesa, continuando o nosso desespero. Desespero, eu tô brincando, nada demais. É só você abrir seu coração, aberto o coração, a informação ela entra. Lembre-se, substantivo, agora adjetivos e assim a gente vai. Daqui a pouco preposição, artigo, conjunção, pronome, verbo e vamos que vamos. Vou repetir, dentro do estudo da chamada morfologia. Quando você vir morfologia no seu edital, pense, você está estudando as classes gramaticais. Então, adjetivo, vamos lá. O adjetivo, ele serve para quê na língua portuguesa? Para qualificar, para restringir, para especificar o substantivo a que ele se refere. Então, na verdade, o adjetivo, ele qualifica o substantivo a quem ele está ligado. Pronto, pão, pão, queijo, queijo. Agora, repare um detalhe. Esses tais adjetivos, eles trazem consigo uma característica hoje bastante cobrada em prova. O adjetivo que é subjetivo e o adjetivo que é objetivo. Não é difícil, tente entender. Um exemplo que eu estava usando aqui até com a rapaziada maneira pra caramba que fica comigo por aqui, dentro de um estúdio, foi mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu falo, tá vendo essa caneta aqui? Eu falo assim, ó, nossa, você aí em casa não imagina, esta caneta, ó, é macia pra caramba. Ela dá uns gritos de vez em quando, né? Mas ela é macia demais. Quando eu falo que ela é macia, caneta macia, macia é um adjetivo que tem um caráter subjetivo, por quê? Repare, porque traz consigo uma subjetividade, um juízo de valor. A caneta, quando eu falo que é macia, ela pode ser macia para mim, repare, ó, macia, mas para você, quando pegar, chega aqui e você fala, meu Deus, Alexandre, parece até que eu estou escrevendo com lápis com a ponta quebrada. Tudo bem. Então, macio, no caso macia, é um adjetivo subjetivo porque traz consigo um juízo de valor. Agora, o adjetivo também pode ser objetivo, aí não. Aí é pão, pão, queijo, queijo. Por quê? Ao falar para você que esta caneta é azul, azul é um adjetivo objetivo. Por que que ele é objetivo? Porque não depende de opinião, meu aluno. Alexandre, mas eu estou vendo rosa. Aí já é um problema de óculos, tem que usar os óculos. É outro rolo, tem nada a ver. Quando eu falo que a caneta é azul, ela é azul para mim e azul para você. Não depende de opinião. Se não depende de opinião, acompanhe o caráter do adjetivo azul, é objetivo. Cuidado com isso, ok? Beleza. Um outro detalhe muito trabalhado, principalmente em bancas que trabalham mais essa parte de análise semântica das questões, exemplos, CESP, FGV, FCC, ESAF, VUNESP, SESGRAN Rio, né, bancas diversas pelo Brasil, trabalham o adjetivo mudando de sentido quando ele aparece posposto ou anteposto ao substantivo a que se refere. Alexandre, diga-me, significa que quando eu botar o adjetivo antes do substantivo, ou se eu colocar depois, sempre o sentido muda? Lógico que não, né? Em algumas situações você vai fazer isso, não vai mudar absolutamente nada. Então, ó, conflitos ruins e ruins conflitos, tá? Ficou péssimo exemplo. Menino bonito, bonito menino. Que diferença fez? O moleque é bonito de qualquer jeito, percebeu? Então, a anteposição do adjetivo nem sempre vai gerar um derivativo semântico, mas pode ser que gere. Por exemplo, eu tenho aqui homem, que é um substantivo. Vou botar aqui, ó, substantivo. E grande é o adjetivo, repare, o adjetivo a que se refere, né,
ao tal substantivo homem. Fácil, fácil. Entenda que no primeiro momento o adjetivo está posposto, está depois do substantivo. Quando eu falo homem grande, repare, homem grande é um caboclo com 2,10 metros. Ó, o homenzinho é grande pra caramba, hein? É melhor não ir lá não, vai dar rolo. O homem é grande. Mas quando eu faço a anteposição do adjetivo, agora o adjetivo, repare, ele está aparecendo antes do substantivo homem. Quando eu fiz a anteposição do adjetivo, mudou o sentido. Quando eu falo agora que ele é um grande homem, esse grande homem pode ter 1,5 m. E repare, quando eu falo que ele é um grande homem, pode ser um grande homem para mim, mas para você não passar de um salafrário, de um grande safado. Então, nessa anteposição do adjetivo mudou o sentido. Por isso que tem que ter cuidado com esse tipo de questão. Aí vou beber um golinho de água e vou dar outro exemplo. Repare só. Desculpe-me, acompanhe comigo. Brinquedo novo, novo brinquedo. Repare. Quando eu tenho brinquedo aqui, brinquedo é o substantivo, ok? Fácil. E o novo é o adjetivo. Bonito. Demais. No segundo momento, eu tenho primeiro o adjetivo e depois tenho o substantivo. Fique atento. Fique atento para não moscar. Quando eu falo com você assim, rapaz, sabe aquela pracinha lá perto de casa? Lá chegou um brinquedo novinho, um brinquedo novo. Repare, quando eu falo que o brinquedo é novo, preste atenção. Brinquedo novo e novo brinquedo. Esse brinquedo novo pode ter 270 anos de descoberta quando ele foi feito. Escorrega, sabe escorrega? Quando eu falo brinquedo novo, é porque ele está na embalagem, ele é novinho. Mas esse brinquedo novo, entenda, pode ter 270 anos de idade. Agora, repare, quando eu faço a anteposição do adjetivo, um novo brinquedo, esse novo brinquedo pode estar caindo aos pedaços, pode ser velho. Ele só é um novo brinquedo nessa praça. Pô, Alexandre, fiquei perdidinho agora. Então segura que é badejo. Calma. Vou de novo. Um amigo novo, repare, e um novo amigo. Um amigo novo, tente entender. Amigo novo e novo amigo. Esse amigo novo, repare, não pode ter 70 anos. É meu amigo novo. Agora, um novo amigo, ele pode ter 99 anos. Um novo amigo, porque é um amigo que eu fiz há pouco tempo. E o amigo novo é um moleque que tem menos de 20 anos. Não pode ser um amigo novo com 270 anos, aí é brincadeira. Agora, o tal do novo amigo pode ter 270 anos, porque nossa amizade começou ontem, lá no céu, né? Só pode. Percebeu? Então tem de ter cuidado que essas mudanças semânticas nem sempre são tão simples e perceptíveis. E só vai conseguir melhorar isso com treino, com exercícios, e é o que a gente vai fazer. Beleza. Aí, visto isso, vamos embora. Acompanhando, acompanhe comigo, vem pra cá. Legal. Locução adjetiva. Fácil. O que é uma locução adjetiva? É esta sequência aqui, ó. São 2 ou mais termos, em regra, uma preposição e um advérbio, ou uma preposição e um substantivo, que em conjunto acabam qualificando um substantivo a quem a locução está ligada. A mesma coisa aqui embaixo, eu tenho, vou botar aqui, locução adjetiva. Locução adjetiva. Por que eu vou repetir, é uma locução adjetiva? Porque está qualificando o substantivo ave, qualificando o substantivo a que ela está ligada. A mesma coisa embaixo.
Jornal é substantivo, repare. E de manhã é uma locução adjetiva. Aqui, neste caso, formada pela preposição e um advérbio. Um detalhe importantíssimo. Em regra, a locução adjetiva, ela pode ser substituída por um adjetivo apenas. Um exemplo, nariz de águia. Sabe aquele tipo de nariz de águia? Nariz de águia é nariz aquilino. A ave da noite é a ave noturna. Mas o jornal de amanhã é o jornal... Não conseguiu? Também não dá. Então, nem sempre a locução adjetiva vai ter um adjetivo simples correspondente. Cuidado com isso. Não queira fazer isso o tempo todo, que em vários momentos você não vai conseguir. Aí você fica frustrado achando, então não é locução adjetiva? É porque está modificando, repare, um substantivo. Um substantivo aqui, ela vai estar ligada, ok? Beleza. Vamos continuar. Gênero dos adjetivos. Fácil. Quando eu falo em gênero, eu estou falando sobre masculino e feminino, tá? Então, vou botar aqui, é bom encher o seu saco para você não esquecer. Masculino versus feminino. Quando eu falo em gênero, eu estou nessa celeuma. Preste atenção. O que é o adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que não traz variação consigo, seja ele ligado, esteja ele ligado, fica muito melhor, esteja ele ligado a um termo masculino ou a um termo feminino. Repare que feliz é adjetivo em ambos. E no primeiro caso, homem é um substantivo masculino e mulher é um substantivo feminino. E repare que tanto ligado ao masculino quanto ligado ao feminino, feliz manteve a sua mesma forma, uma única forma. Por isso que ele é chamado, quanto ao gênero, de uniforme. Percebeu? Mas só que há aqueles que são biformes. Vem comigo. Acompanhe. Olha a câmera agora, ó. Joguei para cá. Aí é melhor dar aquela viradinha? Vou dar a viradinha. Olha que bonito, ó. Essa viradinha é demais. Concentre. Estamos aqui, ó. Os tais adjetivos biformes, quanto ao gênero, é aquele tipo de adjetivo que varia de acordo com o termo que está ligado, sendo ele masculino ou feminino. Repare, por exemplo, que aqui você tem homem, substantivo, e tem aqui mulher, substantivo também. Mal e má são adjetivos. Quando o adjetivo mal ele se associa ao termo masculino, a forma que ele toma é mal. Mas quando o mal se associa à forma feminina, ele não fica mulher mal, ele fica mulher má. Então, ele tem duas formas, ele é bi. Depende de quê? Depende do substantivo a que ele está ligado. Percebeu? Não tem nada demais, meu aluno. Alexandre, mas é muito difícil, é muito detalhe. Mas são difíceis pelos quais você vai passando, não vai ficar igual aí um desesperado, uma desesperada, achando que isso aqui é o que vai ao pé da letra cair na prova. Não, é a base. Eu estou formando uma base com você para você já não começar a desanimar no início. Aí já começar a tomar um pau e já tá querendo sair da academia. Não, calma. Vai devagarzinho, que você vai ver que quando a gente chegar mesmo ao ambiente de prova, você vai estar mais forte e você vai aguentar o tranco, senão você não aguenta não. Vem comigo, acompanhe. Adjetivo, composto e biforme. Adjetivo, composto e uniforme. Entendi nada, Alexandre. Agora, esta parte aqui é meio complicada, mas vamos devagarzinho. Primeiro detalhe. Entenda, blusa
é substantivo, ok? Vermelho clara, isto aqui é um adjetivo. Só que, eu vou ficar agora um pouquinho de costas para você, só para escrever um detalhe aqui, ó. Só que é um adjetivo chamado composto. Por que que o bicho é composto? Porque ele é formado por dois ou mais termos. Eu não tenho mais um adjetivo simples, eu tenho um composto. No caso aqui existem dois termos. Se existem dois termos, ele é chamado de composto. Repare que este adjetivo ele está qualificando o substantivo blusa. E por que ele é chamado de composto então mesmo? Porque ele é formado por dois ou mais termos. E por que ele é chamado de biforme? Simples, porque ele traz consigo variação no último dos elementos. Isso é muito importante. Então entenda, se em vez de de blusa fosse terno, seria terno vermelho claro. Mas não é terno, é blusa. Então é blusa vermelho clara. O que você tem de botar no papel, mas jogar com aquela letra, olha o tamanho da letra, enorme, cuidado. No adjetivo composto, quando biforme, a variação só ocorre vou pegar aqui o preto mesmo, só ocorre no último dos elementos. Entenda que o vermelho, ainda que o substantivo seja blusa, feminino, o vermelho não variou. E isso é muito importante. Não pode passar de maneira alguma, isso não pode passar despercebido, ok? Legal. Além do adjetivo composto que é bi, tem o uni. Uni é aquele que não varia. Ele não traz a possibilidade de variação de gênero. Concentre agora, seja um substantivo conflito masculino, seja um substantivo feminino desavença, acompanhe. De novo, vou passar para cá para ver as coisas só para escrever. Aqui, ó, você tem o tal do adjetivo composto. Vou escrever aqui, ó, adjetivo composto. Por que ele é composto mesmo, hein, sua mala, do senhor Alexandre? Por que ele é composto, meu aluno? Porque ele possui dois termos. Quando o adjetivo possui dois ou mais termos, ligado esse adjetivo a um substantivo, ele é chamado de composto. E por que ele é chamado de uniforme? Porque ele mantém a mesma forma do último elemento, seja ligado a um substantivo masculino, seja ligado a um substantivo feminino. Percebeu? Então, o grande detalhe, acredito eu, está aqui, ó. Quando o adjetivo composto ele é biforme, a variação de gênero vai de acordo com o substantivo a que está ligado, e essa tal variação de gênero só ocorre no último dos elementos. Isso aí, se vier na prova e vem, se o caboclo tiver meia bomba, mas não entra não, hein? Aí é só com reza fora, só rezando para Santa Rita, das causas impossíveis. Percebeu? Então, cheguei até aqui. Aí, como é de praxe, eu pergunto a você, dizem que essa tal variação de gênero dos adjetivos é a coisa do outro mundo, é pior do que física quântica. Perguntando a você, é difícil? É só não enfeitar o pavão. Então, agora, deixe-me ver o tempo se tá bom. Tá bonzinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Um exercíciozinho só para relaxar, senão a gente não aguenta. Então, vamos cair no exercício. Vem comigo, acompanhe, preste atenção. Jogou no slide. Primeira questão, repare, vou botar aqui minha canetinha. Deixe-me ver como é que tá tudo. Vou beber um golinho de água, só para levantar o moral.
e a gente vai começar agora nos trechos dispostos nas opções abaixo. As palavras em destaque têm função gramatical de conferir algum atributo àquelas que as sucedem. Alexandre, eu não entendi nada, calma. Essa afirmação só não é válida para, presta atenção, deixe-me beber aquele golinho de água de que eu falava. Olha só, calma. Muito obrigado, desculpe-me. Vamos juntos. Olha só. Primeiro detalhe importante aqui você se prende é o seguinte. Quando ele fala classe gramatical, aqui ó, classe gramatical, que confere atributo àquelas que a sucedem, ela está falando a questão exatamente da mala do adjetivo. Está falando do adjetivo. Que quando você fala em atribuir algo, no caso que é o substantivo, uma qualidade, um atributo, você está falando exatamente desse tal adjetivo. Aí repare, agora no visual aí você vai ver o seguinte, que na letra A, faltou aqui destacar a palavra, é o melhor, né? É o melhor. Então eu estou destacando para você, fica tranquilo. Eu só tenho que achar, então, pelo enunciado da questão, qual é aquela que não é um adjetivo. Repare como é que é fácil. Vou começar pela letra A. Descobrimos que foi a melhor decisão, melhor modifica a decisão, que é um substantivo. Quem modifica substantivo, adjetivo é. Letra B. Quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos, o maus modifica o substantivo hábitos. Quem modifica substantivo, adjetivo é. Letra C. E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito, mais uma vez, maiores, está modificando o substantivo ameaças. Se modifica o substantivo ameaças, adjetivo bichão é. Pode ir. Letra D, ele bate mais forte, cuidado agora. Repare que o mais está ligado a forte. E forte não é substantivo, forte é adjetivo. E você, agora, o que vai acontecer? Me bota grandão de novo, bota grandão. Olhe para mim, vem para aqui comigo aqui, ó. Você já viu o seguinte, olha, presta atenção, olha para cá. Você já viu que o advérbio, pô, Alexandre, mas eu ainda não vi esse advérbio com você. Eu sei, mas eu estou massificando para você ficar esperto. O advérbio é aquela classe que não varia nem em gênero e nem em número. Varia em grau, mas não tem nada a ver com a gente não. Não se prenda a isso não, que isso aí não é de prova, pô. Então, não varia nem em gênero nem em número, ele fica paradinho. Então, esse advérbio, ele pode aparecer associado a um verbo, repare bem, a um adjetivo, ou ele pode aparecer associado a outro advérbio. Neste caso, jogou lá de novo, jogou lá no papel, joga no papel. Aqui, o mais está modificando o adjetivo forte. Então, se modifica o adjetivo forte, esse mais aí não tem nada de adjetivo, esse mais é um advérbio de intensidade. Então, se o mais é um advérbio de intensidade, é exatamente aquilo que a gente estava procurando. Então, pode marcar D de dado que adjetivo o bicho não é. E na letra E, para finalizar, é capaz de causar grandes problemas, modificando problemas, substantivo. Quem modifica substantivo, adjetivo é. Fácil, é D de Deus. Vamos para a próxima, meu filho? Acompanhe. O para baixo, que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos é. Esse tipo de questão, olhe para o amigo, me jogou grandão. Você tem de ter uma certa conexão com Jesus Cristo. Se você não tiver na mesma rádio de Cristo, você dá mole. Alexandre, então eu dependo de Deus para acertar? Eu estou falando isso, meu aluno. Mas você vai ter que ter uma certa capacidade de abstração, tá? Então não vai ficar chateado não, que no início a gente erra mais do que acerta. Mas depois a gente continua errando mais que acerta. Aí depois
a gente começa a acertar mais do que erra. Então, voltou, acompanhe. Letra A. Quando eu falo em vários motivos, são motivos, motivos quaisquer. São muitos motivos. Mas quando eu boto motivos vários, são motivos variados. Igual bombons variados. São bombons variados, são bombons, tem o de, tem o pé de moleque, tem o sonho de valsa, tem o de coco, de abacaxi, o de cacau e por aí vai. Não necessariamente são muitos, mas são variados. Então, vários motivos são muitos motivos. Agora, quando eu faço motivos vários, são motivos variados, que não necessariamente são muitos. Então, a mudança semântica já apareceu. Pode marcar a letra A de Alexandre. Na letra B, grande porte, porte grande, continua sendo grande. Não muda nada. Você não é diferente de homem grande, grande homem. Eu não posso falar porte, grande porte no sentido subjetivo. Não, está ligado à coisa, não está ligado à pessoa. Animais menores e menores animais, não muda absolutamente nada. Grandes áreas e áreas grandes, não muda nada, 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 nada. Letra E, cruel, desalojamento, desalojamento cruel, a mudança é nenhuma. Então, não há dúvida de que a questão aí tem como gabarito é a de Alexandre. Vamos que vamos. Olha a próxima. Considere o fragmento abaixo para responder a questão. O homem de barba grisalha mal aparada, vestido jeans azuis, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse atendê-lo. Ok. Dentre as palavras abaixo, presentes no trecho em análise, assinale a única que não pode ser classificada como adjetivo, começando por grisalha. O homem de barba grisalha, grisalha é um adjetivo que modifica a barba. Então, adjetivo é mal aparada. Vestindo jeans azuis, camisa xadrez. Xadrez é o adjetivo que qualifica a camisa. Legal. Opa, legal. Continuando. E jaqueta de couro, mas já passou, é azuis e jeans. Eu vou voltar então. O homem de barba grisalha mal aparada, vestindo jeans é o substantivo. Azuis é o adjetivo que modifica o substantivo jeans. Então, azuis é adjetivo, modificando jeans, e jeans é o substantivo, que no caso é a sua calça, e não adjetivo. Por isso, é letra D, é D de dado. Partindo para a próxima, acompanhe. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, são as locuções adjetivas, exceto em João Fanhoso, anda amanhecendo, repare, anda amanhecendo sem entusiasmo, ou seja, desentusiasmado. Então, se ele anda amanhecendo desentusiasmado, tá difícil falar essa palavra, que saco, é difícil, meu filho. Desentusiasmado, desentusiasmado é adjetivo, deu para fazer a modificação? Então, locução adjetiva, a bichona é. Letra B, demorava, sabe cá de quê? Assim, desse modo, de propósito. Então, de propósito, não tem nenhum papel adjetivo. De propósito é a maneira, é o modo como ele demorava. Então, de propósito, na verdade, é uma locução adverbial de modo, que tem aqui como papel modificar a ação verbal, a maneira, o modo como ele demorava. Então, se locução adverbial é, papel adjetivo não pode ter. Letra B, pode marcar. Letra C. Os bichos da terra são os bichos terrestres, né? É uma locução adjetivo, modificando bichos. Letra D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos na caatinga sem fim. Sem fim está modificando caatinga, né? Então, locução adjetiva é, papel adjetivo tem. E na letra E, e ainda me vem com essa conversa de homem da roça, da roça, modificando o substantivo homem, locução adjetiva também será.
Então, a única, né, locução que não tem papel adjetivo e sim adverbial é de propósito. Por isso, a resposta foi letra B, é B de bola, ok? Jogou grandão, bota o tiro no ar. É isso, estou esperando você no próximo bloco. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área, é língua portuguesa, vamos continuar. Adjetivos. Repare, adjetivo, você já sabe que é aquele termo que qualifica o substantivo a que se refere, basicamente. E agora, o adjetivo, vamos entrar numa nova fase, subindo degraus com ele. Primeiro, repare que o adjetivo, quanto ao número, a variação, ele segue o substantivo a que está ligado, pelo menos em regra. Não entendi, Alexandre? Olha, se é uma torta saborosa. Mas se forem duas, são duas saborosas. Meu aluno, não pega nem desavisado. Então, o adjetivo, repare, ele segue o substantivo a que está ligado. Segue, pelo menos em regra, em gênero e em número. Ok. Alexandre, é sempre assim? Lógico que não. Existem adjetivos, repare que aqui em homem simples, eu tenho o substantivo homem e tenho o adjetivo simples. No momento em que eu pluralizo o substantivo homens, o simples ficou simples. Não entendi, Alexandre? Repare, sendo homem ou sendo homens, é simples. A palavra simples, o adjetivo simples, não traz consigo uma marca de variação. Por isso que ele é chamado uni, uma única forma, seja para o singular, seja para o plural do substantivo. Ok? Mas existem outros que são chamados de biformes. Por quê? Porque haverá duas formas. Uma forma quando o substantivo estiver no singular, homem alto, e uma forma para o substantivo quando estiver no plural, homens altos. Então, uni é quando é uma única forma, seja para o singular, seja para o plural. E bi são duas formas, uma para o singular e uma para o plural. Mole, mole. Vem comigo, acompanhe. Cuidado, caboclo, com o seguinte agora. Existe uma observação aí no seu PDF, no seu papelzinho que você imprimiu, que é muito importante. Concentre. Os substantivos, quando eles estão em papel adjetivo, substantivo adjetivado, ele não traz consigo variação. Não entendi. Repare que eu poderia falar que as minhas pernas são finas. Substantivo, pernas, adjetivo fino, no caso vai ficar finas, concordando com pernas. Mas se no lugar de finas eu botar palito, eu não vou colocar pernas palitas ou pernas palitos. Eu vou colocar pernas palito, porque palito é substantivo, que aqui está em papel adjetivo qualificando pernas. É a mesma coisa. Repare, camisas é substantivo, preto é adjetivo, que como está ligado ao substantivo camisas, está variando em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Normal. Mas quando no lugar de preto eu boto cinza, você sabe que cinza é aquilo que sobra depois da queimada. Então, cinza é um substantivo, é aquele pó, é um substantivo. Que no caso aqui está em papel adjetivo qualificando camisas. Repare, quando nós virmos um substantivo em papel adjetivo, ele não traz consigo a variação. Cuidado, não por acaso são gols relâmpago, não por acaso são manifestações monstro, pernas palito, camisas rosa. Por quê? Porque rosa dá nome à flor. Então é um substantivo em papel adjetivo, não traz consigo a marca de variação. Ok?
Cuidado. Vem comigo. Plural dos adjetivos compostos é rolo, mas você vai se sair bem. Concentre. Quando eu tenho um adjetivo composto, deixe-me repetir. O que é um adjetivo composto? São dois ou mais termos ligados, qualificando um substantivo qualquer. Qual é a chamada regra geral da variação dos tais adjetivos compostos? Só varia o último dos elementos. Meu aluno, isso é importante. Isso vai cair na sua prova. Se você não souber, você vai errar. Você está reparando que eu me enquadro aqui, ó? Você não é bobo não, né? Então, você tem que saber. Então, preste atenção. Quando você tem um adjetivo composto ligado a um substantivo, a variação só ocorre no último dos elementos. Eu não falei segundo não, hein? Eu falei último, porque existem adjetivos compostos formados por 3, 4, 5 palavras. Então, só o último que varia. Repare, é um hino luso-brasileiro. São 2 hinos luso-brasileiros. Isso é perigosíssimo. Preste atenção. Aí, legal. Mas, Alexandre, diga-me, haverá exceções? Lógico, sempre haverá. E a exceção, a primeira que eu tenho de ver é a seguinte. Quando eu vir, preste atenção, uma cor, quando eu falo cor, é cor mesmo, tá? Azul, amarelo, verde, roxo e por aí vai. Quando eu vir uma cor, mais piscina é substantivo. Concentre. Dá nome a um ser. Aquilo que de vez em quando você dá aquele mergulhão, né? Tchá, piscina. Quando eu vir uma cor mais um substantivo, esse adjetivo composto formado pela cor mais o substantivo, ele fica invariável. Não por acaso são camisas azul piscina. Não por acaso são ternos amarelo canário. Não por acaso são bermudas verde mar. Tá percebendo? Por quê? Porque canário e mar são substantivos. E você viu há pouco comigo que o substantivo, quando no papel adjetivo, ele não varia. Não vai dar mole. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção, os termos azul marinho e azul celeste, quando adjetivos compostos, não trazem consigo qualquer tipo de variação. Aí, como você sabe que o amigo não gosta de firula, gosta de pão, pão, queijo, queijo, por quê, Alexandre? Cheio de filosofia? Não tem porquê, meu aluno. Você tem que decorar. Azul celeste, azul marinho, não variam. Pronto. Então, são ternos azul marinho, são camisas azul celeste e pronto. Legal. Além de azul marinho e azul celeste, além de adjetivo composto formado por cor e substantivo, cuidado, eu tenho de gravar o tal do surdo-mudo. Por quê? A viradinha, olha a viradinha, virei, acompanhe. Por causa de quê? Pelo seguinte, porque o tal do surdo-mudo, um adjetivo composto, ele, ainda que seja adjetivo composto, até vou escrever aqui, adjetivo, para ficar bonito em casa aí, adjetivo composto. Ele, ainda que seja um adjetivo composto, ele vai trazer consigo variação em ambos os elementos. Porque, como você viu em regra, a variação só vai ocorrer no último dos elementos. Mas em surdo-mudo, a variação vai ocorrer em ambos, nos dois. Não entendi. Repare um exemplo. Meninos, isto aqui é o substantivo. Surdo-mudo, repare, é o adjetivo composto. Se mantivesse a regra geral, a variação só ocorreria no último. Meninos surdo-mudos. Mas como se trata de exceção,
a variação ocorre em ambos, meninos surdos mudos. Então, cuidado com este adjetivo composto surdo-mudo. Se Alexandre, diga-me. E se fossem meninas? A mesma coisa. Meninas surdas mudas. Muito cuidado com isso. Legal. Agora, vamos aqui, ó, sublinhar ao grau do adjetivo. O que é grau? Repito, grau é quando você trabalha com intensidade. Quando você bota mais, bota menos, bota tanto quanto. Então, mexer com adjetivo é mexer com o grau dele. Basicamente, quando você fala em grau, você está falando em aumentar ou diminuir algo. Legal. O grau do adjetivo, ele se divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grau chamado, está aqui, ó, é o grau chamado comparativo. O comparativo, macetão para você, macete, hein? Ele vai ser feito por meio, ó, da palavra que ou da locução do que. Já lhe adianto o seguinte, este do aqui, ele é expletivo. O que significa ser expletivo? É aquele termo, aquela partezinha que pode ser retirada sem gerar qualquer tipo de mudança no contexto. Ou seja, quando eu falo ele é mais inteligente do que o irmão ou mais inteligente que o irmão, não muda nada. Então, para eu ver a comparação, eu tenho de ver do que ou tenho de ver o que? Comparativo, comparação. Repare, quando essa comparação é feita pelo advérbio mais, é um comparativo de superioridade. Michuruca. Quando essa comparação é feita por meio do advérbio menos, é um comparativo de inferioridade. Tranquilo. Agora, quando há uma igualdade, acredito eu, que poucas dúvidas haverá. Porque a igualdade é tão clara que não pega nem aquele que está perdidinho neste momento. Ele é tão inteligente. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui, meu aluno. Eu botei um do que aqui, cismando. Vou botar quanto, pode parar. Quanto o irmão, quanto ou como. Vou botar aqui, ó, quanto barra como. Como o irmão. Agora sim ficou bom. Repare, quando você tem a igualdade, você tem tão quanto ou tão como o irmão. Então, repetindo, comparação por igualdade, não vejo problema não. Deixe-me voltar. Grau comparativo é com que ou do que. Cuidado, existe a igualdade, não pode passar despercebida. Aí, legal. Além do grupo chamado comparativo, vem com o tio, acompanhando, vem junto, virei, repare, virei, olha lá que bonito. Existe o grupão, letra B, chamado o grau superlativo. Esse é o segundo grau de grupo, superlativo. Preste atenção. Mas só que o superlativo, ele se divide. O superlativo, vou botar B.1, superlativo relativo, preste atenção. B2 e o superlativo absoluto. Concentre agora comigo, que bonito é isso. Superlativo relativo é quando você faz uma relação em regra entre o ser e um grupo. Vou colocar um exemplo, dois exemplos aqui quaisquer. Ele, ó, peraí, deixe-me dar uma melhorada nisso aqui. Ele é o mais estudioso da turma. Repare só. Vou botar mais um só para tirar a mondinha. Ele é o menos
estudioso da turma. Legal? Preste atenção agora. Quando então, Alexandre, nós vamos ter o chamado grau superlativo relativo? Repare, quando houver uma relação entre um ser, concentre agora, e um grupo, aí está havendo esta tal relação. Alexandre, diga-me, não tem um macetinho não? Macetão que só você do Alphacom vai ter em mão. Percebeu? Macetão que só você do Alphacom vai ter em mão. O macete é, quando você tiver o superlativo relativo, o artigo O ou A, porque se fosse ela é a mais. O ou A, esse artigo vai aparecer necessariamente antes dos advérbios mais ou menos. Esse é o macete, meu aluno, não dá mole não. Então, aqui, ó, eu tenho superlativo, relativo, repare, se é mais de superioridade. E aqui, superlativo, relativo, se tem menos, superlativo, relativo, de inferioridade. O macete, eu repito, está no artigo antes de mais e menos. Legal? Beleza. Agora, deixe-me apagar a setinha. E o absoluto? O absoluto, ele não se compara nem se relaciona, ele fica sozinho. Um exemplo. Ele é muito. Moleque é bom mesmo. Muito inteligente. Aí vou fazer outra aqui, outra. Ele é inteligentíssimo. Repare nessa situação agora. Agora, mais uma vez, o adjetivo está sendo modificado pelo muito e pelo o sufixo. Macete. Quando nós tivermos o absoluto, repare agora, com um adjetivo sendo modificado por um termo qualquer, este tal absoluto é chamado de analítico. Então, o analítico é aquele em que não há a junção, né, do adjetivo com um sufixo. Quando eu falo ele é muito inteligente, não estou fazendo comparação nem relação, mas estou modificando o adjetivo. Então, ele é o superlativo absoluto chamado analítico, porque eu não fiz a síntese. A síntese vai ser feita por meio do sufixo. Tá legal? Então, e quando eu dou um sumiço no muito e pá, faço uma síntese? Aí, o absoluto, ele é chamado com síntese. Ele é chamado de sintético. Acabou. Eu pergunto a você, aí, é difícil grau do adjetivo? Nego fala que é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Ah, estão exagerando, não acredito não. Então, o que a gente tem que fazer agora? Depois de ver toda essa bodega, vamos trabalhar uma questãozinha. Vem comigo, deixe-me ver sempre o tempo de que disponho. Vamos trabalhar com calma agora os exercícios. Vou beber aquela minha aguinha, vou pegar minha canetinha que caiu no chão também. Vamos que vamos. Bebi a minha água. Obrigado, desculpe-me. Primeira questão. Concentre comigo. Vamos lá. Repare. De acordo com a norma padrão, atribua certo ou errado aos itens sobre o plural dos adjetivos compostos e assinale a alternativa correta. Vi um menino com cabelos, presta atenção, castanho escuros, ó, cor mais o adjetivo, aqui está o substantivo, variou apenas o último elemento, tá 10. E olhos, olha a cor, claro é adjetivo, não confunda quando vier um substantivo depois da cor. Escuro e claro são adjetivos.
Então, aqui no adjetivo composto castanho escuros, não há erro. Está concordando com cabelos, só variação no último. Mesma coisa, verde claros, concordando com olhos, só no último. Então, a número 1, repare, certíssimo. Número 2, os soldados vestiam fardas verdes olivas, baixaria purinha. Por quê? Oliva é sinônimo de azeitona, tá bom? Então, cuidado com isso. E azeitona é substantivo. Você viu que quando vier cor mais substantivo, nenhum dos elementos vai variar. Então, são fardas verde oliva. Então, a segunda é errada. A terceira, o inglês e o alemão são línguas anglo-germânicas. Então, repare que aqui o ângulo não varia, a variação é só do último elemento. Um adjetivo composto, somente o último elemento vai variar. Errado. E a última, os políticos precisam buscar soluções para os problemas econômicos, financeiros. Mais uma vez, errado. Errado por quê? Porque se aqui é o adjetivo composto ligado ao substantivo problemas, somente o último dos elementos variará. Problemas econômico-financeiros. Então, errado também. Certo, errado, errado, errado. Pode marcar, é letra A de Alexandre. Segunda, vamos para a segunda questão. Repare, mas antes da segunda questão, me joga aqui de novo, grandão, me joga, grandão. Um detalhe que está no seu PDF, e tenha muito cuidado, é com isso aqui, ó. Cuidado com as sínteses. Repare, maior, ó, maior, menor, preste atenção, melhor, 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 melhorei, e pior. Cuidado com isso. Maior é esquisito, tá? Mas é verdade. É a junção de mais grande. Isso é possível na língua, tá? Ele é mais grande do que inteligente, mais grande. Menor é a junção de mais pequeno. Você vai entender aonde eu quero chegar. Melhor é a junção de mais bom. E pior é a junção de mais ruim. Ok. Então, tenta entender. Quando eu falo assim, ó, repare, ele é menor do que o irmão. Concentre. Nesta situação, preste atenção. Eu tenho do que, se do que eu tenho, eu já tenho comparação. Então, o grau aqui é comparativo. Outro detalhe importante. Se ele é comparativo por meio do menor, a maioria botaria, sabe o quê? Comparativo de inferioridade. Mas não é não. Por que não é inferioridade? Porque ser menor é ser mais. Ah, Alexandre. Então o comparativo aqui é de superioridade. Pô, Alexandre, meu mundo caiu. Não vai cair porque o tio não vai deixar. Ou seja, toda vez quando você vir, preste atenção, maior, menor, melhor e pior, sempre será superioridade. Seja no grau superlativo relativo, seja no grau comparativo. Coloque isso no papel, porque a quantidade de erro que eu vejo, ó, ligada à quantidade a pior e menor, porque consideram inferioridade e não superioridade, a quantidade é enorme, ok? Voltei para o exercício, acompanhe contigo na pluralização do adjetivo composto
físico-químico, a variação só ocorre no segundo elemento, como a gente já sabe. Então, ambos os elementos da composição recebem marca do plural? Errado, só o último. Apenas o primeiro elemento? Michuruca. Letra C, apenas o primeiro elemento? Tá fraco. Letra D, apenas o último elemento da composição recebe a marca do plural? É a boa. Pode marcar, danado. E na letra E, nenhum dos elementos está de brincadeira. Então, D de dado é a danada, é a resposta. Vamos embora. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. Se juntássemos os adjetivos sublinhados, sublinhados aqui são econômicas e sociais, ok? Econômicas e sociais. Beleza. Em um, né, formando numa forma composta de um adjetivo composto, a forma correta no contexto seria qual? Então, questões juntou tudo, a variação é só no último elemento, ou seja, questões econômico-sociais. Só o último dos elementos num adjetivo composto variará. Então, questões econômico-sociais é a letra D, é D de Damasco. Vamos que vamos, concentre, acompanhe. Mais uma. Na frase 2, o adjetivo dolorosa está no grau. Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas. Dispor de todo o conhecimento e ainda não ter nenhum poder de ação. Heródoto. Bonito isso, hein? Filosófico. Então, repare, o dolorosa está aqui, ó. Dolorosa está aqui. Então, preste atenção no detalhe. O mais está presente. Eu sei que é superioridade. Mas essa superioridade, a minha dúvida é a seguinte. Ela está dentro de uma comparação ou está dentro do superlativo relativo? Repare o que vem antes do mais. Vem o artigo. Como vem este artigo antes, toda vez que vier o artigo a ou o artigo o antes de mais e menos, estaremos falando do grau superlativo relativo. Se é o superlativo relativo com mais, é de superioridade, é de Deus na cabeça. Não se esqueça, me bota grandão que eu quero, olhe nos olhos. Não se esqueça desse artigo antes de mais e menos. Que do que? Comparação. Artigo o ou a antes de mais e menos. Superlativo relativo. Não é comparação nem relativo, é absoluto. E pronto. Vamos embora. Voltei. Bota mais uma aí pra gente. Joga que vem. Assinale a alternativa onde encontramos o grau superlativo absoluto. Absoluto. Letra A. Pedro é tão amoroso quanto. Comparativo de igualdade. Não pega nem perdido. Letra B. Lucas e André são altíssimos, ou seja, muito altos. É a boa. É o superlativo absoluto chamado sintético. Pode marcar B de bola que é sucesso. Letra C. Ele é mais amoroso que. Se que está presente, comparativo é. Comparativo com mais é comparativo de superioridade. Letra D. Mário é menos amoroso do que ou do que é comparação. Se é comparação com menos, é comparativo de inferioridade. E na letra E, Marcelo é o mais estudioso dos irmãos. Repare, se apareceu o artigo o antes do mais, é superlativo relativo. Superlativo relativo com mais é superioridade. Não há dúvida. Consagrado o gabarito é letra B, é B de bola. Bota pro papai grandão. Meu aluno, eu tô lhe dizendo. Dizem que é difícil. Difícil é quando enfeitam o pavão. Enfeitar o pavão aqui não. Grande beijo. Tô esperando você no próximo bloco. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando nosso estudo
É difícil, Alexandre? Meu filho, tudo difícil é viver. Língua portuguesa é fácil. Então acompanhe comigo, continuando o estudo de classes gramaticais, nunca se esquecendo de que, quando você está estudando classes gramaticais, na verdade você está estudando a parte chamada morfologia. Não se esqueça disso jamais. Então, a morfologia nada mais é que o estudo das classes gramaticais, ok? E aí a classe gramatical da hora, qual é? É o tal artigo, michuruca, não, como eu sempre digo, não vai acender vela para defunto barato, então o artigo é pão, pão, queijo, queijo. O artigo, ele se associa ao substantivo com uma clara intenção de defini-lo ou indefini-lo. Fácil. Primeiro, quais são os artigos chamados definidos? O, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Nada demais até aí, acredito eu, que você, né, tá levando na maciota. Então, legal. Agora, detalhe importante. Vou aqui pegar o vermelho para fazer aquele bonito, para fazer bonito. Atenção. Pay attention. Repare. Sempre o artigo vai substantivar, ou seja, ele substantiva, é o verbo substantivar. Ele substantiva uma palavra. Alexandre, eu não entendi. Meu aluno, toda vez que você colocar uma palavra depois de um artigo, esta palavra necessariamente virará acompanha aqui, ó, um substantivo. Ou seja, o artigo tem a capacidade de substantivar qualquer termo da língua portuguesa. Importante, você até já viu comigo em um bloco passado que nesta situação aqui, cantar, que isoladamente é verbo, quando antecedido pelo artigo o, virou substantivo. Então, dentro do processo de formação de palavras, você acabou de caracterizar a derivação imprópria ou conversão, né? Houve uma conversão de classes. Você se lembra disso, né? Legal. Outro detalhe importante, o artigo, ele sempre vem antes do substantivo a que se refere, ok? Aí, Alexandre, mas eu já vi um artigo entrando por trás. Meu aluno, é perigoso. É perigoso. Não, artigo ele vem pela frente. Se ele vier por trás, é uma questão de estilo, é estilística. E a estilística não serve para a gente aqui, tá? Então veja que artigo não tem nada demais. Então vem comigo, acompanhe, olhe, vai junto, repare. Beleza, estamos aqui. Aí, o artigo, preste atenção, ele tem uma capacidade muito interessante, semanticamente falando. O artigo definido restringe e especifica o ser dentro de um grupo. É lógico, eu vou explicar. E o artigo indefinido, pelo outro, né, do outro lado, vai generalizar, ele generaliza o ser dentro do todo. Então, repare, Alexandre, não entendi nada. Calma, acompanhe comigo. Quando eu falo assim, pô, rapaz, aluno é sempre maneiro. Pô, sempre tá afim de aprender, é tudo de que eu necessito. Aluno querendo aprender. Repare que quando eu falei aluno é sempre maneiro, eu não botei o artigo. No momento em que eu não coloquei o artigo o antes de aluno, aluno aqui, a palavra está sendo tomada de forma genérica. Aluno é qualquer aluno, seja você, seja João, seja Maria. Agora, no momento em que eu coloque o aluno, aí pronto. O aluno já não é qualquer um, eu determinei um aluno. No caso aqui, o aluno é o Márcio, gente fina pra caramba, que está presente assistindo a minha gravação, ok? Então é isso. O artigo ele define, o definido ele determina o ser, ele especifica, e o artigo indefinido, como o próprio nome diz, generaliza o ser de uma maneira bem ampla. Beleza? Repare,
Não tem nada demais. Há outros detalhes aqui, eu estou até pensando, muito importantes com relação à tal da semântica dos artigos. Mas aí isso é muito dentro de exercícios. Por exemplo, vou usar uma música de Caetano Veloso, que num dia disse assim: ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Eu estou do lado dele pro que der e vier, e ele está do meu quando ele quer. Então repare que Caetano, quando colocou ele é o homem, botou o artigo definido ligado a homem, ele queria determinar, especificar e valorizar esse homem. E quando ele colocou eu sou apenas uma mulher, esse artigo indefinido aqui faz uma clara diferença, uma clara distância entre ele, que é o, e ela, que é uma, só mais uma daquelas mulheres. Percebeu? Isso é bonito pra caramba, mas aí é papo pra frente. Vamos trabalhar mais isso quando virmos interpretação textual. Aí na sequência, antes, aquele golinho de água de praxe do amigo, que você sabe, né? Acompanha o amigo, sabe que o amigo tem que beber aquela aguinha. Muito obrigado, desculpe-me. Emprego dos artigos. O artigo, ele vai ser facultativo, preste atenção agora, antes dos pronomes possessivos, mas tem de ter cuidado, não é qualquer pronome possessivo não, é o pronome possessivo, repare, adjetivo e não substantivo. Alexandre, não entendi nada. Acompanhe comigo um exemplo bobão aqui, ó. Vi a sua opção. Coisa bem boba. Eu vi a sua opção. Repare. Aí eu vou dar uma sequência aqui. Vai ficar apertadinho. Então, primeiro eu vou trabalhar esse, depois eu trabalho o outro. Tente entender. O sua é um pronome possessivo. Se você ainda não viu com o seu amigo, você verá. Ele é um pronome, deixe-me dar uma melhorada aqui. Vou melhorar isto aqui. Ele é um pronome, aqui ó, pronome possessivo, repare, adjetivo. Vai colocando isso direitinho aí no papel, hein? Pronome possessivo adjetivo. Por que que ele é um pronome? Deixe-me limpar aqui. Pronome possessivo adjetivo. Porque ele está ligado a um substantivo. Toda vez que quando eu vir um pronome ligado, associado diretamente a um substantivo, papel adjetivo ele tem. Aí é aqui. Antes desses tais pronomes possessivos adjetivos, o artigo é facultativo. Tanto é verdade que eu posso falar com você assim tranquilamente, rapaz, eu vi sua opção, não é das melhores não, você está dando mole. Então você bota isso no papel. Antes dos pronomes possessivos adjetivos, o artigo é facultativo. Ok, mas, apaguei, concentre. Mas e se ele não for adjetivo? Se ele for um pronome possessivo substantivo, repare, como se fosse a sequência de um texto. Acompanhe. Se eu colocasse assim, não vi a minha. Tente entender. Primeiro você tem de ter uma capacidade de abstração agora. Abstraia. Eu estou com aquela frase, rapaz, eu vi a sua opção. Eu fiquei tão preso à sua opção, da qual não gostei, que acabou que a minha, fui lá para ver a minha, e acabou que eu não vi a minha, só vi a sua. Então é como se fosse a continuação de um texto, tá legal? Então repare um detalhe. Este pronome aqui também é um possessivo. Minha. Mas cuidado. Ele é um pronome possessivo agora, substantivo, não adjetivo. Alexandre, cá de quê? Simples. Ele não está do lado de um substantivo. O que fica do lado de um substantivo tem papel adjetivo. E o que fica no lugar do substantivo, repare, tem um papel substantivo. Então, todo pronome que fica ao lado de um substantivo
vai ter essa classificação, pronome adjetivo, além de demonstrativo, possessivo, do caso reto, relativo, o raio que o parta, mas tem que ter essa classificação. Então, e se não tiver do lado de um substantivo? Aí ele vai ser o próprio substantivo. Se ele não está do lado de um substantivo, papel substantivo ele tem. Repare que quando eu tento tirar este artigo, ó que gracinha que fica. Rapaz, eu acabei que eu não vi minha. Não vi minha. Tá gostando de não vi minha? Eu acho que não, né? Vi minha? Então, eu não vi minha, não. Eu não vi a minha. Ou seja, este artigo aqui, ele não é facultativo. Ele é obrigatório. E por que ele é obrigatório? Concentre. Porque ele apareceu imediatamente antes de um pronome possessivo, repito, substantivo. E não antes de um pronome possessivo, adjetivo. Pelo amor de Deus, coloque isso de forma clara no papel, porque senão você vai ficar com um montão de dificuldade quando a gente chegar à crase, hein? Aí você fala, tem uma dificuldade danada com crase. Não tem. Você tem quanto à regência, quanto ao uso do artigo. Esse que é o rolo, esse que é o problema, percebeu? Então é isso, acompanhe comigo. Agora, antes de nomes de pessoas, também o artigo é facultativo, tá? Então, se você fala assim, Maria saiu ou a Maria saiu, não vai fazer diferença alguma. Inclusive, eu moro no Rio de Janeiro, né? E eu moro ao pé da letra em Niterói, no Rio de Janeiro. Existe uma diferença clara entre Niterói e Rio. O cara do Rio fala assim, eu fui à casa do Bruno ontem. O cara de Niterói fala assim, eu fui à casa de Bruno. Fui à casa de Bruno e não estava lá não. Por que ele fala eu fui à casa de Bruno? Porque ele tira o artigo. E o cara do Rio, capital, bota o artigo, eu fui à casa do Bruno. Quem é que está certo, quem é que está errado? 1000 vezes me perguntam isso. Não tem a questão aqui, não é de certo e errado. O artigo é facultativo. Então eu posso colocar o artigo antes do Bruno ou não. A diferença é a intimidade que há entre mim e Bruno. Quando eu coloco o artigo, a intimidade é maior. Quando eu tiro o artigo, a intimidade sai também. Percebeu? É mais ou menos isso. Ok. Aí, dito isso, dá aquela voltinha bonita. Acompanhe. Dê a volta. Artigo proibido. Quando que não posso colocar de maneira alguma o artigo? Antes, para começar, vou dar aquela virada só para escrever, porque escrever assim só se eu fosse canhoto. Vou virar aqui, ó, antes da palavra casa, quando não determinada. Por exemplo, ó, cheguei a casa. Repare o seguinte, neste caso aqui, concentre para não dar mole, hein? Concentre para não dar mole, concentre. Este a é só uma preposição. É só a preposição exigida pelo verbo chegar. Porque quando você chega a lugar, você sempre chega a. Alexandre, mas eu não posso chegar em não? Pode, quando você estiver doidinho para queimar seu filme. Então, quando você, antes de você virar um aluno alfacom, você chegava em casa. Agora você é aluno alfacom. Aí você não chega em, você chega a casa. Então repare que a palavra casa, ela quando não determinada, ela não traz consigo o artigo. Neste caso é só uma preposição, ok? Por isso que aqui não haverá o acento grave indicador de crase. Mas Alexandre, e se eu botar a casa dos meus pais? E se eu determinar a casa? Aí o artigo vai aparecer. E a crase nesta situação aconteceria. Mas aí já é um outro departamento, é um outro rolo. Então aí a gente vai deixar para a crase. Aqui eu só quero que você memorize o seguinte. Se a palavra casa não está determinada,
casa dos meus pais, casa da esquina, casa amarela, casa, né, da minha tia. Se a casa não está determinada, ela não traz consigo o artigo. Beleza. E além disso, antes dos pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Majestade, Vossa Majestade e por aí vai. O próprio você. Cuidado, hein? Eu vejo demais. Repare, o pronome de tratamento você não traz consigo artigo. Se não traz consigo o artigo, antes do pronome de tratamento você, não haverá a junção de dois as, não haverá o fenômeno crase. Cuidado com isso. Mas existem algumas exceções. As exceções estão aqui, ó. Deixe-me dar uma melhorada nisso aqui, nesta zona que eu fiz, né? Não ficou bonito? Vou deixar assim. Antes dos pronomes de tratamento senhor, senhora e senhorita, o artigo ele aparece. Aí não há qualquer tipo de problema, inclusive para a própria situação de crase, com a qual situação de crase vamos nos encontrar no futuro. Legal. Mais um cuidado. Então, tranquilo, crase aqui melhor, artigo proibido, pau no burro, vamos que vamos. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado que quando você tem uma situação em que aparece o pronome indefinido todo, isso é muito específico, pronome indefinido todo, se você botar o artigo entre o pronome e o substantivo ou não colocá-lo, repare, haverá uma mudança semântica. Não entendi. Quando eu falo assim, todo país, não estou colocando o artigo, todo país tem de ser soberano. Eu estou falando que qualquer um país tem de ser soberano. Então, quando eu não coloco o artigo, eu generalizo a ideia, né? Eu não determino o país, por exemplo. Então, todo país é qualquer país tem de ser soberano. Agora, quando eu coloco o artigo entre o pronome indefinido todo e o substantivo posposto a ele, aí a ideia de indefinição, a ideia generalizada, ela some e passa a ter essa ideia de totalidade. Repare, todo o país se mobilizou para a manifestação. Então, quando eu coloquei o artigo, aquela ideia que era uma ideia genérica passou a ser uma ideia de totalidade. Então, quando eu falo todo livro tem de ser conservado, ou seja, qualquer um livro. Mas se eu colocar o artigo, todo o livro tem de ser conservado, é o livro inteiro. Então, cuidado com essa diferençazinha, com a presença ou não do artigo e o todo, que isso gera rolo e gera derivativos, ok? Beleza! Agora vou para o numeral. Aí o numeral, a galera da técnica aqui é demais, vai ter que me acompanhar um cadinho. Então, ó, vem comigo, ó. Repare, agora fiquei enquadrado bonito, numeral. Numeral é mole, aí é pão, queijo. É o termo que denota a quantidade, né? Uma quantidade definida ligada ao substantivo. A mesma conversa fiada que eu falei para o pronome possessivo, em ser substantivo ou adjetivo, serve para o numeral. Por exemplo, 2 alunas saíram, esse aqui é um numeral, tá? Numeral, repare que está ligado ao substantivo. Vou colocar aqui direitinho. Então, alunas é o substantivo. Se este numeral está ligado ao substantivo, entenda, ele é um numeral cardinal adjetivo. E se eu tirar o substantivo alunas? Aí, meu aluno, este numeral vira um numeral cardinal substantivo. Por que ele é substantivo? Porque agora ele está fazendo o papel do substantivo alunas, que antes estava presente. Percebeu? Numeral ligado ao substantivo, ele é um numeral adjetivo. Numeral
não ligado a um substantivo é um numeral substantivo. Michuruca, tá? Então vai. Cuidado com o detalhe aqui. Não confunda artigo indefinido com numeral. Alexandre, eu tenho uma dificuldade danada com isso. Isso é natural, meu filho. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, fique tranquilo. Então, quando que vai ser, eu vou fazer o contrário, quando que vai ser numeral? Quando houver uma clara ideia numérica. Coloque isso no papel aí, hein? Quando que o 1 vai ser numeral? Quando houver uma clara ideia numérica. Por exemplo, quero 2 exemplos. Pô, quando eu botei 2, eu estou falando de número. Quero 2 exemplos, não um exemplo só. Então aqui há uma clara ideia numérica, este 1 é numeral. Repare, quando eu faço, aí rapaz, eu vi um homem estranho pra caramba andando pela rua hoje, eu não estou falando, não tem uma ideia numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, uma ideia indefinida. Se o homem é estranho, eu não o conheço. Se eu não o conheço, eu vou indefinir essa tal ideia. Então, este não é um numeral, é um artigo indefinido. Repito, para ser numeral, a ambiência tem de ter essa clara ideia numérica. Ok? Então vamos. Agora é interjeição para terminar. Acompanhe. Interjeição é fácil. É aquilo que denota um estado da alma. É o que denota uma emoção ou mesmo um sentimento de terror. Uma ideia clara é a interjeição, um detalhe para a galera que gosta, vem necessariamente, ligada a tal interjeição, a exclamação. E essa exclamação é exatamente ela que marca isso, marca esse estado que vem de dentro, indicando esse excesso de sentimento, esse excesso de emoção. Percebeu? Nada demais. Michuruca pra caramba. No seu papel existem as principais ideias ligadas às interjeições. É sentar-lhe a mamona, dar uma lidinha para a gente cair dentro do exercício. Agora é exercise. Acompanhe comigo. Vamos embora. Vem com o papai, meu filho. Repare. Leia os itens quanto ao numeral e aponte a alternativa. Alternativa correta. A primeira, numeral é a palavra que se relaciona ao substantivo exprimindo indicações numéricas dos seres. É lógico que sim, não há dúvida. Número 2. As indicações numéricas dos seres referem-se à quantidade, ordem, multiplicação, fração, sim, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Tá fácil pra caramba. Número 3. Os numerais cardinais expressam a ordem? Não. Quem expressa a ordem são os ordinais. Cardinal não expressa a ordem. Então, a número 3 é zerinho para ela. 0. Número 4. Os numerais multiplicativos expressam aumentos proporcionais de uma quantidade de multiplicações? Perfeito. Número 5. Os numerais fracionários expressam diminuições proporcionais de uma quantidade de divisões ou frações. Tá fácil demais. Então, certas estão 1, 2, 4 e 5. Isso nos dá a letra A de Alexandre. Vai para a próxima com o seu amigo. Considere as palavras destacadas na frase abaixo, assinale a alternativa em que se indica respectivamente e de modo correto sua classificação morfológica. Durante anos, o homem teve apenas um sonho, só um. E esse sonho qual é? Queria viajar de avião na primeira classe. Então repare, meu aluno, me joga grandão, joga na minha carinha. Então repare, meu aluno, que aqui há uma clara ambiência numérica. Só teve umzinho só, não teve 2, não teve 3, não teve 4, só umzinho. E o 1 foi, eu queria voar num avião, mas de primeira classe. Então, se a ambiência é clara numérica, esse 1 não pode ser um artigo indefinido, é um numeral. Se é numeral, jogou de novo,
é um numeral, posso tirar a letra C, que é me pegar, a letra D e a letra E. Sobraram duas A e B. Repare, agora vem primeira. Primeira é michuruca, numeral também, né? Numeral, no caso, primeiro, segundo, terceiro, numeral ordinal. Então, se primeira também é numeral com numeral, é letra A. Fácil, fácil, mas o que resolveu a questão foi o 1, né? Você reparou. Vamos para a próxima. No que concerne aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. Na linha 3, o emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo. Topônimo é nome de lugar, tá, meu aluno? Nome de lugar, Portugal. Torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Sim, porque determinou a palavra Portugal. É só você fazer um macetinho. Eu venho de Portugal, de não tem artigo. Mas se eu colocar contemporâneo, eu vou ser obrigado a voltar a ouvir do. Como? Ó, eu venho do Portugal contemporâneo. Então, este do aqui, ó, de mais ó, esse artigo ó, só apareceu porque Portugal, a palavra, está determinada pelo adjetivo contemporâneo. Bom pra caramba, questão muito bem feita, bonita, para variar, se bonita é, CESP. Então, legal, o artigo apareceu pela presença de contemporâneo. Certíssimo comentário. Vamos para a próxima. Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir. Na verdade, é um item só, né? Estaria mantida a correção gramatical do trecho? A internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada caso se empregasse o artigo antes do substantivo dimensão? Meu aluno, jogou grandão, repare. Não, nunca. Entre o pronome relativo cujo ou qualquer um dos derivados, cujo, cuja, cujos, cujas, e o substantivo posterior a ele, nunca haverá artigo. Por quê? Porque o artigo do substantivo que vem depois do cujo já vai estar em contração com tal cujo. Tanto é verdade que no nosso exemplo, botou lá de novo. Repare, cuja dimensão, este A aqui, é o artigo de dimensão, que está em contração com cujo. Se você botar o artigo de novo, você está repetindo o artigo de forma desnecessária. Então, se eu colocasse o artigo, isso geraria erro gramatical. Por isso, o comentário errado. Vamos para a próxima. Indique questão michuruca, hein? Alternativa em que aparece uma interjeição. Ih, ó, xi, bravo! Repare, se é bravo, é só olhar a presença da exclamação, meu aluno. Se viu a exclamação, bravo é, ó, a interjeição presente na letra A. Nas outras opções, ela chorou um rio de lágrimas. Corra, pois precisamos chegar o quanto antes. E nenhuma das alternativas é aquela pro tal desesperado. Então acompanhe comigo, me jogou grandão. Repare, passamos por mais uma etapa. Classes menos trabalhadas, mas não que não sejam importantes, hein? Pelo amor de Deus. Espero você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. Língua portuguesa, morfologia, classes gramaticais. Agora, uma classezinha, ó, neguinho não dá atenção para ela, mas gera montão de derivativos. Amanhã vai gerar problema em regência, vai gerar problema em crase, uso dos pronomes relativos, esse uso ligado também à regência verbal e à nominal. Ó, é pano para manga. Então, dê atenção para as preposições. Então, só para insistir de forma chata e enfadonha, neste momento, quando você estuda as classes gramaticais, você está estudando
a morfologia. Alexandre, pô, a sintaxe que é a bambambam, né? É, pode até ser, a sintaxe é muito interessante, muito bonito, fala de concordância, regência, pontuação, mas se não tiver uma boa base morfológica, quando chega lá, fica que nem bêbado depois da noitada, perdidinho, não adianta, aí tem que ter a tal da base, percebeu? Então vamos devagarzinho. Preposição. O que é uma preposição? Preposição é um elo, é um elemento de ligação. Como diria uma fulana aí, eu não posso falar o nome depois, é de um processo contra mim e contra o Vacom, mas como diria uma fulana apresentadora por aí, é um elo de ligação. Aluno, o elo de ligação é sair para fora, entrar para dentro, hemorragia de sangue, ver com os próprios olhos, encarar de frente. Já viu alguém encarando de costas? É esquisito, hein? Eu até conheço gente que encara de costas, mas não é o melhor, se for o caso. Nenhum preconceito também, tá? Vai ficar depois chateado contigo. Ih, o Alexandre não gosta de encarar de costas. Não, é porque isso aí é um pleonasmo vicioso. Então, preposição é um elo, é um elemento de ligação. Ele vai, o elemento de ligação, vai ligar aqui termos, ligando uma palavra a outra, sem qualquer enredo, sem qualquer problema. Então, entenda, quando, por exemplo, a gente vai ter um exemplo aqui, vou até trazer, traz comigo, vou aqui para voltar, só para você entender. A câmera, a galera aqui vai me acompanhar, repare, passando comigo na câmera, olha lá, ali. Vem aqui rapidinho, porque a gente já vai voltar. Preste atenção aqui. Aqui, nós temos uma preposição. Vou escrever. Preposição. E esta preposição aqui, repare, ela está ligando um elemento ao outro. Está ligando o verbo ter ao verbo estudar. E esse é o papel da preposição. Exatamente fazer ligação entre termos, tá? Termos, quando eu digo, podem ser substantivos, adjetivos, verbos, aí é para dar com pau. Então, volte aqui comigo, a galera dessa técnica que é a melhor do planeta, né, do Brasil não, vai focar agora aqui. As preposições, elas podem ser divididas em essenciais, aí é aquela listinha mala que você tem de ter. Peraí, tem que ter na ponta da língua aqui, isso aí para dar com. Não tem que ficar ante, até, com, contra, desde. Isso serve para fim de ano, Natal, você falar a sequência todinha para a família bater palma. Ih, que beleza! Sabe todas as preposições essenciais, legal. Mas decorar, meu aluno, até macaco decora. Então, para parar, não precisa ficar decorando aquilo não. Você com o tempo vai pegando, vai adquirindo esse conhecimento. Agora, na vida prática, aqui dentro do concurso público, você pelo menos algumas tem de ter, tá? Na ponta da língua. Eu vou escolher algumas aqui que você vai ter de decorar. Você tem de decorar a preposição a preposição com, a preposição de, a preposição em, a preposição para. Opa, peraí. Alexandre, diga, meu filho. Ou seja, tudo, né? Tá de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Eu vou parar por aqui, ó. A com, de, em, para e a preposição vou botar aqui embaixo. E a preposição por. Se você decorar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se decorar as 6, o tio já tá feliz pra caramba. Beleza? Alexandre, mas eu não tô conseguindo nem decorar as 6. Aí, meu aluno, como eu sempre falo, é a hora de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você tá de brincadeira. Então você tem que decorar alguma coisa. Você vai decorar as 6 e pronto. Ok? Beleza. Então vem comigo, técnica. Joga pra cá. Aí, além daquela listinha, preposições chamadas essenciais, existem as acidentais. As acidentais, na verdade, são palavras de outras classes gramaticais que, por acidente, acabam se tornando preposição. Não entendi não, Jane. Acompanhe.
Eu muito falo assim, ó, você tem de estudar, você tem de se dedicar. Vou usar aqui a, a voz do nosso presidente, nosso CEO, Evandro Guedes, gente finíssima. Evandrão vai falar o seguinte, ó, tem que estudar, danado. Se não estudar, não vai adiantar nada. E eu concordo com ele. O cara tá querendo ver você lá dentro, não há outro caminho. Tem de se dedicar mesmo. Então aí eu olho para você e falo assim, ó, você tem de estudar, tem de arrumar um jeito. Repare que você de repente pode estar achando isso estranho. Alexandre, eu não falaria que eu tenho de estudar, e sim tenho que estudar. Cabem ambas? Sem problema. Repare, quando você tem aqui o verbo ter, concentre agora, mais um outro verbo, este verbo vai ter essa terminação R aqui, ó, que é uma desinência chamada de infinitivo, tá? Mais um verbo no infinitivo, vou anotar, infinitivo, concentre. Você pode ligar o verbo ter ao infinitivo por meio de duas preposições, a saber, a preposição de ou a preposição que por acidente de uso virou uma preposição. Porque, na verdade, o que pode ser pronome relativo, pode ser pronome indefinido, pode ser advérbio de intensidade, pode ser pronome interrogativo, pode ser o raio que o parta. Mas preposição o que não é. Mas aqui ele é. Aqui foi por acidente de uso. De tanto se falar tem que, em vez de tem de, este que virou preposição, ligando um termo a outro. Por isso que este que é chamado de preposição, repare, preposição acidental. Acidental, que ela não nasceu preposição. Ela não é essencial como a preposição de, mas ela se tornou por acidente de uso. Para fechar o raciocínio, falar tenho que sair ou tenho de sair, tanto faz para a norma culta. Alexandre, na hora de uma redação, posso usar ambas? Ambas. Agora, não há dúvida que quando você usa a preposição de, o texto fica mais formal, fica mais pomposo, mais bonito. Então, prefira tenho de no caso de uma redação, tá? Mas se colocar tem que, não há rolo algum. Beleza? Então, vem com o papai. Acompanhe. Deixe-me aqui sublinhar. Locução prepositiva. Também, nada demais, sem problema, repare. A locução prepositiva é um grupo de palavras que acabam fazendo esse papel de preposição. Tanto é verdade que se fala em locução. Locução é quando há mais de um termo, ou seja, dois ou mais. Um detalhe interessante aqui você se prende. Para eu ter uma locução prepositiva, o último termo tem de ser uma preposição. Repare, ele entrou ao lado do prédio, ao lado de, isso aqui é uma locução prepositiva. Repare que eu tenho ao lado de. O último termo é o de. Não por acaso a gente está falando em locução prepositiva. Aí no papel, no seu PDF, no Word que você imprimiu, existem várias locuções prepositivas. Eu coloquei aqui 3, né? Repare, ao lado de, que eu acabei de falar, mais uma vez, entenda, termina com a preposição, em torno de, aqui de novo, ó, é um conjunto cujo papel é ligar termos. Por isso que esse conjunto tem um papel de preposição, chamada locução prepositiva. E aqui, apesar de que é um conectivo concessivo, eu até vou escrever aqui, só para tirar uma ondinha. Então, ó, concessivo. É bom que isso vai entrando na sua cabeça aos pouquinhos. Alexandre, o que é concessão? Concessão para a gente é oposição de ideias.
apesar de estar doente, ele está presente. Mas só que no primeiro momento eu não quero que você memorize. Eu só quero falar para isso ir entrando no seu inconsciente. Quando você vir, ou melhor, quando você nem perceber, você já está falando é concessão. Eu não sei porquê, mas concessão é. E daqui a pouco você vai ver que isso vai fazer muita diferença, ok? Locução prepositiva, nada demais, tranquilaço, vamos na sequência. Aqui, diferença, também não vejo grandes derivativos entre combinação e contração. Na contração, há uma perda de um fonema, de um som. Tente entender. Quando eu pego a preposição de e junto a preposição a, isso vai dar dá. Quando eu falo dá, cadê esse fonema de? O de sumiu. De mais a dá. Se o de sumiu, isso é uma contração. Percebeu? Agora, quando eu pego a preposição a e junto ao artigo o, eu tenho ao. Tanto a quanto o aparecem em ao. Então, isso não é uma contração, é uma mera combinação. Mole? Vou botar aqui outro exemplo. Alexandre, fiquei chateado, não fique. Acompanhe. Se eu pegar a preposição em e juntar o artigo a, vai dar na. Cadê o fonema em? Sumiu. Então, aqui a gente está falando de contração. Se sumiu em, porque virou na, há uma contração. Agora, quando eu pego a preposição a e junto ao artigo a, vai dar o a com acento grave, indicador de crase. Juntei a mais a deu a, o a está presente. Não sumiu nenhum fonema. Se fonema não sumiu, isso não é contração. É uma mera combinação. Michuruca pra caramba, beleza? Então tá. Então agora vou beber aquele golinho de água, dou aquela manjada no tempo. Repare. Muito obrigado, desculpe-me. Vamos continuar. Além de tudo que eu falei, as preposições podem trazer consigo um valor chamado nocional ou um valor chamado relacional. O que é o valor nocional? É aquele que traz consigo uma ideia, ou seja, uma noção. Então, quando a preposição estiver numa ambiência em que ela introduz uma ideia, uma noção, nós vamos falar que essa preposição tem um valor nocional. Agora, quando a preposição ela estiver numa ambiência em que não haja uma ideia, não haja uma noção, aí o valor dela é um mero valor relacional. Ela vai estar ali simplesmente por uma obrigação gramatical relacionando um termo a outro. Meu Deus, Alexandre, não entendi nada. Fácil, extremamente fácil. Acompanhe. Necessito de ajuda. Você ainda não estudou comigo isso. Não vai ficar igual a um maluco aí desesperado agora. Mas, repare, o verbo necessitar, você vai ver isso comigo no futuro. É o verbo chamado transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele pede um complemento verbal. Vamos depois dissecar isso de forma mais didática. Transitivo indireto. E por que ele é chamado de indireto? Porque ele obriga um complemento verbal introduzido por preposição. Legal. Então, repare que quando eu tenho aqui de ajuda, eu tenho um termo que vai completar a ideia do verbo necessitar. Beleza. E esta preposição aqui é uma mera exigência do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de. E outro detalhe, de ajuda não passa qualquer tipo de ideia. A ideia de ajudar. Não passa qualquer tipo de ideia. É um mero complemento verbal. Então, por isso que a gente diz que esta preposição de aqui, ela tem um valor relacional.
porque é uma mera exigência gramatical. No caso, a exigência do verbo, da regência do verbo necessitar. Percebeu? Agora, olha a diferença. Quando eu falo cheguei ao curso, repare, a preposição em ao curso introduz um termo que traz consigo uma ideia. Tanto é verdade que ao curso, sintaticamente falando, eu vou puxar a setinha para cá, ó. Sintaticamente falando, vou fazer uma bagunça aqui, é um adjunto, adverbial. Essa danada tá gritando, hein? Para de gritar, danada. Adverbial de lugar. E essa ideia aqui, lugar, é isso que mostra aqui o a com esse valor nocional. Por quê? Porque introduz um termo que traz consigo uma noção. E essa noção é a noção de lugar. Então você vai ter de ter em mente o seguinte: o valor relacional não introduz a preposição com valor relacional, tá? Não introduz um termo semântico, um termo que traga consigo uma ideia. Já o chamado valor nocional, ele vai estar ligado à preposição que vai introduzir um termo que vai trazer essa noção, essa ideia ligada a ele no caso ao termo, ok? Só por uma questão de facilitar o procedimento, vou dar um macetão. Esse macetão, eu me aproximo assim, porque eu só estou falando com você que é do Alfacom. Eu não falo para ninguém não, tá? Repare, anote para mim aí. Termos que trazem a ideia, trazem a noção, ou ainda trazem o valor nocional. São 3. São os adjuntos adverbiais. Anote, adjuntos adnominais e o tal do objeto direto preposicionado. Iremos ver todos, mas por enquanto você já botou no papel. Então, todos esses termos aí, introduzidos por preposição, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o objeto direto preposicionado, que no caso aqui vão ter de obrigatoriamente ser introduzidos pela preposição, vão representar esses termos com esse tal valor nocional. É lógico que passo a passo você vai vendo esses assuntos comigo e eu não vou deixar esta ideia aqui de hoje passar despercebida. É só uma questão de tempo. Segura que é badejo, ok? Beleza? Então tá tranquilo. Meu aluno, visto isso, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pegar aquele meu copinho de água, ok? E segundo, a gente vai caminhar para fazer um exercíciozinho. Coloque no exercício, vamos juntos, é pau no burro, acompanhe comigo. Muito obrigado pela aguinha que você me permitiu. Repare, vamos lá. Questão a primeira. No texto. Aí no texto tal, né? No trecho, a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo, a preposição por, cuidado, por, em pela, não se esqueça de que pela é uma tal contração. Eu peguei a preposição por e juntei ao artigo a. Quando eu peguei a preposição por e juntei o artigo a, deu pela. Então isso aqui é uma contração. Introduz uma ideia de. Se está falando de ideia, essa preposição vai trazer consigo o tal valor nocional, tá? N de noção. Então vamos. Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda, repare agora, pela melhora no seu poder aquisitivo, a de maior renda pelo desenvolvimento econômico e social.
Então, a diminuição da carga tributária sobre o consumo acaba fazendo o quê? Fazendo que todos ganhem. E por quê? E por que todos vão ganhar? Simples. Por quê? Pela melhora do seu poder aquisitivo. Ou seja, por causa da melhora no seu poder aquisitivo, todos passam a ganhar. Por exemplo, a população de baixa e média renda. Então, se aqui, por causa, ou ainda, se aqui eu consigo introduzir pelo motivo, aqui que é ruim, é ruim escrever pra caramba com essa caneta. Motivo, M de motivo e C de causa. Legal, e C de causa. Se aqui fosse um C, vou até arriscar. C de causa. Legal. Se eu conseguir encaixar a palavra motivo, repare, a população de baixa e média renda, pelo motivo, e o motivo qual é? Melhora no seu poder aquisitivo, acaba ganhando demais. E ganhando demais, não há dúvida, pela diminuição na carga tributária. Se eu encaixei motivo ou causa, a ideia aqui introduzida pela preposição por, já vou lhe adiantar, preposição por vai introduzir uma causa. Coloque agora o tio grandão. Alexandre, esse contexto apresentado me deixou assim meio inseguro. Então já vou lhe adiantar o seguinte. Bote no papel. Aqui insegurança não existe. A preposição por estar doente, quando eu falo por, meu aluno, as contrações também, tá? Por, pelo, pelos, pela, pelas. Então, a preposição por, em regra, vai introduzir causa. Pode ficar tranquilo. Exemplo, por estar doente, não veio ao curso. Então, qual foi o motivo dele não ter vindo ao curso? Está doente. Percebeu? Por isso que o por vai introduzir a causa. Outro exemplo. Vou usar Cazuza. Olha que beleza, Cazuza. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome Beija-Flor. Aqui, né, fazendo uma analogia, na verdade, Cazuza escreveu isso para Ney Matogrosso, com quem teve uma relação de amor muito bonita. E, neste momento, ele não botou Ney Matogrosso, porque senão ele iria expor Ney. Então, em vez de colocar eu protegi o teu nome, meu amor Ney, ele botou Beija-Flor. Então, Beija-Flor é um codinome, é um apelido para Ney Matogrosso. E aí você vai entender o contexto. Neste momento, Cazuza fala o seguinte, eu não coloquei Ney na minha música, foi por amor. Aí eu escolhi um apelido, Beija-Flor. Então, eu protegi o teu nome por amor, em um apelido Beija-Flor. Então, repare que quando ele fala que foi por amor é o motivo dele ter escondido o nome Ney Matogrosso em Beija-Flor. Percebeu como é que é bonito isso? Alexandre, você conheceu o Cazuza? Ah, aluno, é o estudo mesmo, vai fazer o quê? Então, você já vai botar o seguinte, o por introduz causa. É lógico que dependendo do contexto, o por pode introduzir uma finalidade também. Mas aí é uma outra história, é uma especificidade. Especificidade. Não vamos nos prender às exceçõezinhas. Calma. Primeiro vamos à regra. Depois eu vou um polimento. Mais para frente, quando a gente chegar à conjunção, você vai ver. Eu vou retornar essa ideia. Quando a gente chegar à conjunção, eu dou um polimento. Eu quero primeiro que você memorize. O por é causa. Pronto. Ok? Volte comigo ao exercício. Vamos para a próxima. Pau no burro. Questão é a segunda. Mole, mole. Considerando os aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item subsequente. No trecho para testar possíveis soluções, o emprego da preposição para, além de contribuir para a coesão sequencial do texto, ou seja, para as ligações que ocorrem no texto, introduz no período uma ideia de finalidade. O que é a ideia de finalidade? Finalidade é fim mesmo. Macetão. Quando você conseguir substituir o para por a fim de, ele, o para, vai estar introduzindo
uma finalidade. Então, leia comigo. Vou começar a ler a partir da máquina. A máquina replicava os rotores do sistema alemão e tentava reproduzir diferentes combinações de posições dos motores para testar, ou seja, a fim de testar possíveis soluções. Se deu para eu substituir o para por a fim de, é finalidade. Finalidade é sinônimo de desejo, tá, meu aluno? Coloque aí no papel. Então, por exemplo, eu estudo muito para ser aprovado, ou seja, eu estudo muito com a finalidade de ser aprovado, com o desejo de ser aprovado. Então, o comentário é certíssimo. Vamos para a próxima. Na próxima, ele diz o seguinte: julgue o item seguinte, relativo à ideia e ao aspecto linguístico do texto tal. O sentido do texto seria prejudicado, embora sua correção gramatical fosse preservada, caso a preposição presente na expressão contra ameaças fosse substituída pela preposição de. Vamos ver. Repare, vou começar a ler aqui a partir do trabalho. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra. Se é na defesa contra, repare aqui, quando você fala em contra, você está fazendo uma oposição. Você está indo de encontro. Mas no momento em que você tira a preposição contra e bota a de, você vai ao encontro. Não entendi. Um exemplo mais ou menos assim. A defesa dos direitos sociais, eu não estou botando contra os direitos sociais, estou botando de. A direita, melhor, a defesa dos direitos sociais significa o quê? A defesa é a favor, né? Em favor dos direitos sociais. Então, com a preposição de, eu vou a favor. Com a preposição contra, a preposição contra já diz tudo. Você vai contra. Então, me bota grandão, me bota grandão. Na verdade, a preposição de com defesa, eu estou indo ao encontro de. Com a preposição contra ligada à defesa, eu estou indo de encontro a. Ao encontro de é a favor, de encontro a é contra. Percebeu? Então a mudança geraria um prejuízo semântico, uma mudança no sentido, mas gramaticalmente não haveria qualquer empecilho. Aí voltou a questão, repare, e ele fala isso. Seria prejudicado o sentido, mas a correção gramatical preservada. Comentário certíssimo. Vamos para a próxima. Acompanhe. No que se refere às ideias e sentidos do texto tal e a sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue o próximo item. A preposição para introduz no período que ocorre uma ideia de finalidade, acompanhe, que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado, olha só, para provar, ou seja, a fim de provar, com a finalidade de provar, com o desejo de provar que todos os nossos males ficariam resolvidos de um momento para o outro. Percebeu? Se deu para eu substituir o para por a fim de, é finalidade na cabeça, comentário certíssimo, me botou grandão, acompanhe comigo. Mais um passo foi dado, um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.